Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, a nossa querida live de quartas, o cantinho virtual do nosso celeiro de luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro, a casa que nos acolhe e que nos abraça. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, estarmos todos nós, de alguma forma, reunidos em pensamento e, principalmente, reunidos com o pensamento do Cristo, aquele que nos protege, que nos ampara, o nosso amigo de todas as horas. Espero que todos estejam muito bem e vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco no nosso cantinho virtual, como eu já disse. Doriane, boa noite, Doriane. Lorane, minha amiga, como é que você está? Sua mãe está sempre aqui, hein? Socorro! Tudo bom com você, Socorro? Mando um grande beijo para seu Carlos, saudades de vocês dois. Patrícia Valente, tudo bom, Patrícia? Beijo na sua família também. Espero que o meu amigo Pedro esteja muito bem. Maria Terezinha, conheci seu neto, hein? Eu fiz um podcast com ele, gravei no domingo, provavelmente sábado agora, deve entrar no ar no Spotify. Falamos um pouquinho sobre o conservadorismo na casa espírita e fiquei muito feliz em conhecer o rapaz, muito bonzinho, garoto legal demais. E o que eu fiquei mais feliz é quando eu comecei a falar, bater aquele papo com ele sobre o que é o conservadorismo, nitidamente eu vi que ele se bandiou para o meu lado. Ele deixou claro, né, que tinha uma interpretação errada do que era ser conservador, acabava misturando um pouquinho com o que é ser reacionário. Eu acho que todo mundo deveria participar, ouvir esse podcast, que eu achei que foi muito legal, somente porque os jovens são muito inteligentes, são espertos, bateram aquele papo bom. Eu acho que era para ser 50 minutos, foram 2 horas de bate-papo. Então, depois, quem puder, assiste. E parabéns, tá, dona Maria Terezinha? Seu neto é um garoto muito especial, muito bonzinho. Elizabeth, boa noite para você. Albertinho, meu amigo Alberto, muito boa noite. Rosiane Bezerra, boa noite. Casa cheia hoje, hein, pessoal? Marisa, boa noite. Minha irmã Marisa. Sônia Borba, boa noite para você também. Silvia Orsini, minha professora de História, boa noite. Sônia Maria, boa noite. Eliane, boa noite. É isso mesmo, Lorane, tá bem representada assim. Olha ela aí, ó. A mamãe aparecendo. Boa noite, Denise. Soraya da Silva. Tudo bom, Soraya? E convidou a amiga, né? Eline Batista. Alberto Orsini também com a gente. Boa noite, meu amigo. É isso mesmo, Patrícia. Sempre com muita fé. E jovem é assim, hein? É porque você não me conheceu quando jovem. Que eu era muito pior. Aprontava horrores. Eu acho que podemos iniciar, né? Já temos aqui muita gente aparecendo. Fico muito feliz quando a casa está cheia. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24. E tem sempre aquele que está caindo de paraquedas, né? Não sabe direito como é que é essa live. Mas nossa live é a leitura de um livro. Nesse momento estamos lendo o livro A Caminho da Luz. E já estamos chegando no final do livro. Se eu não me engano, esse capítulo 24 é o penúltimo capítulo. Tá? Quem quiser acompanhar desde o início, tá tudo guardadinho ou no Facebook ou no YouTube. Eu acho mais fácil no YouTube, que tem lá uma playlist, que é o A Caminho da Luz. Então vai desde do capítulo 0, né, que seria uma introdução que a gente fez, até o capítulo 23, e hoje eu subo o capítulo 24. Tá bom? Esse livro, quem psicografou foi Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E faz um apanhado de fatos históricos, né, dentro de uma perspectiva, de uma visão espírita.
bebendo minha aguinha aqui, que eu ainda estou com aquela tosse, que semana passada eu estava, ainda não estou curado, mas já estou muito melhor, graças a Deus. E como vamos falar hoje sobre as grandes transições do século XIX, e nesse capítulo específico, Emmanuel pega um tema central para desenvolver, coisa que já uns 2, 3, 4 capítulos não faz isso, tem muita informação, né? Ele acaba trabalhando muitas informações. Nesse, a gente vai voltar àquele mecanismo antigo, onde eu faço uma introdução sobre esse tema central e depois a gente vai para o livro. Pode ser assim? Eu acho que vai ser interessante. E como vocês já devem ter visto na chamada, na imagenzinha inicial, uma das grandes, né, revoluções, transformações do século XIX é algo relacionado com o socialismo e espiritismo. Eu botei esse tema aqui porque esse título, desculpa, por quê? Porque existe um livro de Leon Denis que fala muito bem sobre o tema. Tá? A gente não vai aprofundar nesse livro, depois quem quiser tem na livraria, tem na biblioteca, pode pegar para ler, que é bem interessante. Leon Denis, ele tem uma análise que para mim é muito correta sobre o assunto. E a gente vai discorrer um pouquinho, bem superficialmente, para quando entrar no livro, na leitura do livro, nós já termos essa bagagem, principalmente dessa visão espírita sobre o socialismo. Ok? Então vamos lá iniciar. Eu preparei então 3 slides explicando mais ou menos o que é o capitalismo, o que é o socialismo e, por final, o que é o comunismo, como vocês estão vendo aqui. Tá? São 3 slidezinhos com o formato de um quadro negro para fingir que nós estamos numa sala de aula. Então, o capitalismo é o sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. Então, o capitalismo é quando você tem lá as pessoas e as pessoas podem negociar entre elas com uma irrestrita liberdade. Tá? É um comércio livre e o objetivo principal desse comércio é o lucro. Tá? Nada muito diferente do que a gente já sabe o que é o capitalismo. Já o socialismo é a doutrina política e econômica que prega a coletivização, dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Então, quando a gente fala de coletivização dos meios de produção, já não está mais na mão do indivíduo o meio de produção, de distribuição, de comércio. Já é o Estado que possui todo esse controle, tá? É o monopólio do Estado, a produção, distribuição de tudo que está acontecendo. Mediante a supressão da propriedade privada, isso é, o indivíduo não tem mais nenhuma propriedade privada, não tem fazenda, não tem terreno, não tem apartamento, não tem nada, tudo é do Estado. E também supressão das classes sociais. Não existe mais diferença entre as pessoas. É a teoria da igualdade absoluta, onde todo mundo, nesse ponto, é igual. Ninguém possui nada, então todos são iguais. Ok? E o comunismo é a organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção, após a fase socialista, onde o Estado deixa de existir. Então, o que é o comunismo? O comunismo é o último estágio do socialismo, onde agora, depois que o Estado tomou conta de tudo, está todo mundo igual, aí o Estado devolve para as pessoas os meios de produção e agora toda a sociedade é dona de tudo. O exemplo que é bom de dar é o exemplo da vaca. Então, existe uma vaca. No capitalismo, de quem é a vaca? A vaca é do indivíduo. E esse indivíduo corta a vaca, tira o leite, faz o que quiser com a vaca. No socialismo, de quem é a vaca? A vaca é do Estado. E o Estado que vai cortar as partes da vaca, vai tirar o leite, e ele que vai distribuir de maneira igual, porque todos são iguais, para as pessoas. E no comunismo, essa vaca volta para a população e todos da sociedade são donos da vaca. Então, o mundo está em harmonia perfeita
E essa vaquinha lá vai, de alguma maneira, ou todas as vacas vão de maneira abastecer a população de maneira igual, maneira, como eu disse, assim, bem equilibrada, bem perfeita. Ok? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a visão de Leon Denis no livro Socialismo e Espiritismo. Porque muitas das vezes, até voltar aqui para a gente não dar muito spoiler, muitas das vezes a gente vê algumas pessoas pegando esse livro, somente na casa espírita, como bandeira, assim, não, porque o espiritismo é socialista. Provavelmente essa pessoa não leu, e se leu, não leu direito. Porque não é nada disso que Leon Denis está falando, tá? Então a gente vai ver mais ou menos o que ele fala, Leon Denis, sobre Karl Marx e basicamente o que é o socialismo. E eu vou tentar o mínimo possível não dar o meu juízo de valor, porque não cabe a mim dar juízo de valor. É importante a gente ver como esses espíritas renomados e depois os espíritos avaliam o socialismo, tá? Até para ninguém ficar chateado comigo. Quanto à Alemanha, ele era um francês, não, Denis, então tinha sempre aquela briga com os alemães, né? A gente viu bastante isso. Não temos elogios para as ideias que há mais de um século nos vêm deste lado. Seja seu militarismo brutal e devastador, ou o materialismo grosseiro de Buchner e Molescott, ou ainda aquelas refinadas, porém não menos egoístas, de Nietzsche, e sobretudo, e aí vem um carinho com Karl Marx, né? O socialismo de Karl Marx, homem ácido e odioso. Olha o adjetivo que ele dá, hein? Homem ácido e odioso, cujo objetivo principal é a guerra de classes. Tudo isso desprovido de generosidade e de grandeza, e não leva senão à investida, ao esmagamento de uns pelos outros. E por que eu trouxe essa passagem? Justamente porque Emmanuel vai aprofundar um pouquinho. Deixa eu só pegar um remedinho aqui, porque quando toca o alarme é sinal que eu tenho que tomar um remédio. Porque Emmanuel vai seguir mais ou menos essa linha, tá? Então é só para a gente fazer essa introdução de que Emmanuel não está sozinho no espiritismo, né, contra o socialismo. E depois disso, nós podemos até fazer uma pergunta. Mas, pô, Leco, olha só. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Leon Denis, de um espírita. O que será que os espíritos falam sobre o socialismo? Será que fala? Porque às vezes a gente lê o livro dos espíritos e passa despercebido, né? Mas lá no livro dos espíritos, a gente pode ter... Não, eu vou até pegar um slide. Depois eu vou pegar esse slide no livro dos espíritos. Deixa eu pegar esse slide aqui que vai ser mais interessante para a gente ver por que Leon Denis tem essa aversão a Marx. Vamos ler um pouquinho do Manifesto Comunista. Olha quando foi feito o Manifesto Comunista, em 1848, 9 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então Kardec, muito provavelmente, sabia do que estava acontecendo e ele deve ter feito alguma pergunta em relação ao comunismo, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, o manifesto. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Sobre o que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? No capital, no ganho individual. A família, na sua plenitude, só existe para a burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada da família para o proletário e na prostituição pública. Então, quando a gente lê, desde o início, Emmanuel fazendo uma exaltação da família, que é a família que é a base da sociedade, que o cristianismo iria realmente se fortalecer se as tradições familiares, ele fala muito isso das tradições romanas, né, não tivessem perdido. Olha o que Marx fala sobre a família. Abolição da família. E diz que até os mais radicais ficam indignados com esse pensamento dele. Então, quando Leon Denis fala que Marx é um ser odioso, provavelmente esse parágrafo está explicando mais ou menos bem de onde vem esse ranço, né? Então vamos lá falar sobre o Livro dos Espíritos, que muitas das vezes a gente lê isso e passa despercebido. Da lei de igualdade. Por quê? Porque quando a gente está falando de socialismo, a gente está falando de supressão
das diferenças. Então, todos são iguais. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E aí o espírito responde: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Ele está falando justamente, já que são apenas 9 anos depois do Manifesto Comunista, está falando de Marx, né, e Engels. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Extremamente profundo, né? Quer resolver o problema da humanidade? O que a gente precisa combater? Não a desigualdade, mas o egoísmo. Porque todos nós, de alguma forma, somos diferentes. Então a gente vai querer colocar todo mundo igualzinho, numa caixinha. Nada pior do que isso, porque você vai engessar as pessoas. Deixa todo mundo ser diferente, não há problema. E combate o quê? O egoísmo. Por quê? Porque a diferença vai fazer com que a gente se ajude. Ah, mas o ser humano, ele não vai conseguir. Ok, não vai conseguir, mas também não vai ser a base da força que nós vamos ser iguais. Esse é o grande problema. Deixa eu ver se temos alguma outra aqui. Não, já terminamos então o nosso. Deixa eu ver aqui, tá tudo direitinho? Tudo, né? Então eu acho que podemos iniciar depois dessa introdução. Achar o livro, O Espiritismo e as Grandes Transições. Ele começa então, nosso querido Emmanuel, falando de que primeira grande transição, e que é algo que a gente entende muito bem, né? Já que os portugueses aqui no Brasil, eles intensificaram demais, né, o comércio dos povos escravizados. A extinção do cativeiro. Está falando o quê? Da escravização. O século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas, a par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram. Observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, Jesus chega um momento em que fala assim, ó, não é mais cabível nenhum tipo de escravização aqui na Terra. Vamos acabar com isso. Então, seus mensageiros, no plano invisível, laboram junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. É como se os espíritos, né, descessem e começassem a confabular, a conversar, a ajudar nas definições políticas aqui da Terra para finalizar esse processo terrível e vergonhoso da humanidade. As decisões do Congresso de Viena, Congresso de Viena a gente lembra, né? Era aquela reunião dos vitoriosos contra Napoleão, reprovando o tráfico de homens livres, encontraram funda repercussão em todos os países. Em 1834, o parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. Em 1861, Alexandre II, da família Romanov, da Rússia, declara livres todos os camponeses que trabalhavam sob o regime de escravidão. E aí, nós não estamos falando mais de negros, tá? Estamos falando de camponeses escravos, russos escravizando russos. Então, a escravidão, o fim da escravidão irrestrita. Todo mundo tinha que acabar com isso no planeta. E de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos Estados Americanos do Norte na luta da secessão, que termina com a vitória da liberdade e das ideias progressistas da grande nação da América. Né? Então, nos Estados Unidos também o fim da escravidão. E aí começamos o tema da nossa introdução.
O socialismo. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Quando fala de igualdade absoluta, por quê? Porque essa era a grande ideia de Marx, né? Onde todos deveriam ser iguais. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More, tá? Um grande intelectual inglês, onde escreveu um livro sobre uma ilha onde todos tinham a mesma casa, a mesma vista, né? As mesmas roupas. Utopia, né? Ou a República Perfeita idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. Então, quando ele fala dessas revoluções sociológicas, ele diz o quê? Que essas revoluções estão condenando a civilização à destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho. Onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos. Então, quando a gente vê assim, o capital junto do trabalho, sempre teve conflito. Lógico. O objetivo do capitalismo, obter o máximo possível de lucro. E se você não tira o egoísmo do capitalista, claro que vai dar problema. E o trabalho sendo explorado com uma revolta terrível contra o capital. Também óbvio isso. Quem estaria aí para mediar esse conflito? A igreja. E aí vamos ver o que Emmanuel fala sobre a igreja. A igreja romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Todavia, após as afirmativas do sílabo, vamos ver o que é sílabo, ele está aqui embaixo. Sílabo, série de proposições que se relacionam a vários pontos de filosofia moral e direito público, incluídas por Pio IX na encíclica, que é uma carta-documento lançada pelo Papa em dezembro de 1864. E depois o famoso discurso do bispo Strossmayer, em 1870, de novo 1870, hein, pessoal? Vocês devem lembrar que 1870 é quando surge a infalibilidade papal e significa aí o fim do Apocalipse de João. Já falou isso durante muito tempo e Emmanuel repete constantemente essa data. No Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da igreja. Então a igreja também não conseguiu apaziguar os ânimos. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço e o capital, isto é, o trabalho, né, e os empresários, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, e de maneira realmente objetiva teve, né? A igreja com esse Rerum Novarum conseguiu ajudar bastante, mas o problema é uma certa elite do Velho Mundo e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. O coração do povo estava repleto de ódio, de rancor, justamente porque viviam numa miséria terrível. Reestabelecendo a verdade. Deixa eu só beber uma água aqui e vou tomar mais um remédio porque já está na hora. Reestabelecendo a verdade. Deixa eu ver se temos alguma informação aqui surgindo. Não? O Espiritismo vinha desse modo na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Então o Espiritismo surge justamente nesse período que o mundo estava fervilhando, pessoal.
Essas ideias realmente estavam transformando o mundo de cabeça para baixo. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Então, quando a gente imagina, quando nós acreditamos que existe a reencarnação, não dá para a gente pensar que todos somos iguais. Cada um tem um ponto de partida diferente nessa vida. Às vezes você está nascendo já com uma bagagem enorme, outros comendo. O que nós precisamos entender? Que é o orgulho que precisa acabar. Se você está um pouco mais na frente, você ajuda quem ficou para trás. E só atacando o orgulho, não forçando para que todos sejamos iguais. Isso nunca vai resolver. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo. Lembra que Gandhi falava sobre isso? Se eu não me engano, anos depois de Emmanuel escrever essa frase, que a única revolução possível é dentro de cada um de nós. Não adianta você querer mudar o mundo se você não se transforma. A única revolução possível é dentro de cada um de nós. Célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho do Cristo. Ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime de responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. O que ele está falando aí? Meritocracia. Nós que vamos, a partir dos nossos trabalhos, né, da nossa dedicação, aumentar... Peraí que eu já tomei o remédio. Pronto, já tomei o remédio, não precisa mais do alarme. A partir da nossa dedicação, do nosso empenho, melhorar os nossos valores. Não estamos falando de dinheiro, tá? Estamos falando de valores íntimos. É só a partir do nosso próprio esforço. E não se transforma em instrumento de opressão. É isso? Não, desculpa. Isso. Estabelece o regime da responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta. Mais uma vez, falando que não existe igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, meritocracia, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas, e agora dando aquele puxão de orelha no capitalismo cruel, né? E não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Ok? Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúne a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções de justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Então o espiritismo vem justamente para isso, pessoal, para resgatar o cristianismo primitivo e corrigir o espírito exaltado das ideologias extremistas, seja de direita, seja de esquerda. Não cabe extremismo algum. Independente do lado que estejamos, não cabe nenhum tipo de extremismo. Nos tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Então, mais uma vez, Emmanuel sendo profético, já que ele escreve esse livro antes da Segunda Guerra Mundial. Nesses tempos... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. Tudo certinho, porque o computador está apitando aqui. E ele sendo profético em relação à Segunda Guerra Mundial.
nesses tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral, onde se encontra o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, e aí olha o que ele cita, como os da Rússia, esquerda, e da Alemanha, direita, não cabe nenhum extremismo de nenhum lado, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Igreja Católica, né? Já que Emmanuel falou muito pouco sobre a Igreja Católica, está na hora de puxar um pouquinho a orelha deles. Desde 1870, essa data foi muito importante, hein? O que nós estamos falando de 1870? O final do Apocalipse de João. É o momento que acaba o superpoder da Igreja Católica, segundo Emmanuel, que assinalou para o homem a decadência da Igreja em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor nos tempos apostólicos. Um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Então ele deixa bem claro que a partir de 1870, desse período que foi extremamente conturbado, que vai do ano 607 até 1870, a gente já viu isso no livro, é um momento que agora existe uma transição. Que transição é essa que está iniciando? Provavelmente a transição planetária que a gente vem debatendo há tanto tempo. Em vão, o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no Império de Constantino. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a Igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. E realmente, Emmanuel conseguiu enxergar mais uma vez, porque a Igreja teve problemas seríssimos nesse final do século XIX. Lutas renovadoras. O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. Mas as revelações do além-túmulo descem às almas como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas. Que transformações? E o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e europeia de 1914 a 1918, olha como ele chama a Primeira Guerra Mundial de Guerra Europeia. Por quê? Porque se não aconteceu a Segunda Guerra Mundial, eles não podiam chamar de Primeira Guerra Mundial, né? Foram pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará, vai expulsar todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então a gente percebe nitidamente que esse processo do degredados da Terra, vamos dizer assim, da galera que está indo embora, é lento, gradativo e começou nesse período pós Primeira Guerra Mundial. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição de amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. O grande problema é que nós achamos que é assim, ó, de uma hora para outra vai todo mundo embora. Não, não é assim. Eu lembro uma vez, eu vi uma história do Chico Xavier contando
isso depois da Segunda Guerra Mundial, que ele perguntava para um amigo: você está ouvindo esse pessoal chorando? E o amigo dizia: não, eles já estão sendo mandados embora para esse outro planeta. Então eu já reunia os espíritos, era um número pequeno, não era um número enorme, e essa galera ia de números pequenininhos e pequenininhos embora do planeta Terra. Então, com certeza, gente, tem um processo muito lento, muito gradativo nesse expurgo. E se nós estamos aqui ainda, é sinal de que nós ainda temos chances de tentar fazer o bem, de tentar melhorar o nosso íntimo para justamente continuar nesse planeta. Época de lutas amargas, desde os primeiros anos deste século, a guerra se alinhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, que seria, né, o inicial da ONU, e o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi aquela reunião pós Primeira Guerra Mundial, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Isso eu achei impressionante, a América e o futuro. Porque é legal a gente perceber o seguinte, que Emmanuel, ele traz essas informações da missão de alguns povos, do trabalho específico que alguns grupos vão ter, e deixa sempre muito claro que é muito difícil você realizar de maneira correta essa missão. Então vamos pegar lá a missão de Roma, que era uma missão para realmente ajudar os povos bárbaros a receber o cristianismo, a família romana, o direito romano. E ele deixa bem claro que Roma não conseguiu desempenhar a missão. Mas ele diz qual era a missão. E nesse momento a gente vai ver qual é a missão da América nesse período pós Primeira Guerra Mundial. E vamos ver se a América conseguiu desempenhar essa missão a contento. Embora compelida, né, quase forçada a participar das lutas próximas, ele está falando o quê? Que a América vai ter que participar das próximas guerras, e não foi assim que aconteceu? Os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial e jogou uma bomba atômica. Né? 2 bombas, por sinal. Pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura. E não foi exatamente isso que aconteceu, pessoal? Quando a gente olha os Estados Unidos, nesse momento da maneira de viver, né? Eles receberam o cetro da civilização e da cultura. A cultura toda sai quase que da Europa e vem para a América. Na orientação dos povos por vindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, o dinheiro não foi para os Estados Unidos, a maior potência do mundo. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Então, Emmanuel está dizendo qual a missão da América. Se deu certo ou não, hoje em dia a gente sabe. Mas naquele período, ele estava deixando claro que os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, com esse poder econômico, né, ia ser o motivo da nova cultura mundial, ali ia ser o foco da nova cultura mundial. Para esse desiderado grandioso, apresta-se o plano espiritual no afã no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Será que não era uma utopia, mano? Não sei, hein? Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. E aí a gente pode enxergar também o Brasil, o continente inteiro, né, dentro desse processo. Jesus. Essa é uma parte que vai ser bem interessante para todos nós. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições.
Claro, ia começar a Segunda Guerra Mundial logo ali na frente. Teria começado nesse momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. Nós somos os nossos próprios inimigos. E a gente tem que acabar com o quê? Com o nosso orgulho. Só assim vamos resolver. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas. Aí ele fala bem especificamente da França e da Inglaterra, né, onde ele sempre cita esses dois países, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo. E foi exatamente assim que aconteceu a história, né? Eles tinham lá feito o acordo de paz, a Alemanha começou a furar o acordo, e aí a França e a Inglaterra, vendo que ia sair do controle, começaram a investir também em armamento. E os Estados Unidos vendendo armamento, emprestando dinheiro, todo mundo nessa confusão. Onde os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, e quando a gente vê Emmanuel falando livremente, né, é isso mesmo. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença, nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. E não deu outra coisa, né? Tivemos mais uma super guerra aí. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças. Emmanuel realmente, ele acreditou, né? Mas quando a gente olha hoje aqui, olha, nada eu acho que ia segurar, só Jesus realmente descendo para segurar a belicosidade daqueles loucos daquela época. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres, isso é verdade. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. O que ele quer dizer com os espaços mais próximos da Terra se movimentam, hein? Aí ele explica. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas no sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Lembra que no início do livro, Emmanuel diz que esse grupo de grandes espíritos se reuniram duas vezes. A primeira foi na formação do planeta, na segunda foi na vinda de Jesus, então 2000 anos atrás, e pelo que Emmanuel fala aí, esse grupo estava já para se reunir novamente para tentar discutir os destinos do planeta. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. E semana que vem, nosso último capítulo, capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. E nós não podemos deixar de falar aqui que, deixa eu só botar uma aguinha aqui para mim, que eu tô com a boca seca. Que existe ou um boato, né? A gente não sabe se é boato ou não, ou se é verdade, que Chico Xavier disse para um amigo dele, se eu não me engano foi para mais de um, que essa reunião já aconteceu e que, na verdade, houve aquela moratória de 50 anos, que se o mundo não entrasse numa guerra, as coisas iriam acontecer de maneira, assim, gloriosa pra gente. Blá, blá, blá. Eu sei que essa data limite, que foi citada
nesse boato ou não, terminava em 2019. Mais especificamente em julho, se eu não me engano, foi quando o homem pousou na Lua, né? Que aí esse grupo foi o Geraldinho, né? Exatamente. Que os espíritos se reuniram para decidir. Então, quando a gente pega julho de 2019, o que aconteceu com o planeta Terra mais ou menos nesse período? Não foi o nosso querido Covid-19? Eu não sei o que aconteceu, gente, mas que algo que para mim muito sério ia acontecer e só não aconteceu porque veio essa pandemia, eu não sei, eu não posso dizer. Mas eu tive uns sonhos, eu já falei para você que eu tenho uns sonhos que são complicados, né? E o meu sonho, nessa época, bem. E aí, na verdade, já era 2020, né? Quando eu digo assim, 2019, julho, é porque quando a gente pega o surgimento realmente do vírus, ele vai surgir em agosto de 2019, tá? Então a gente está falando assim de agosto de 2019, que pode ser de repente julho também. E qual era meu sonho logo um pouquinho antes do nosso lockdown aqui no Brasil? Que eram várias bombas atômicas que estavam sendo lançadas, só que nenhuma explodiu. E tinha o tal do vírus circulando. Eu não sei o que eu pesquei, se era para ter uma guerra e acabou não tendo essa guerra. Eu sei que eu vi o Divaldo falando numa entrevista, logo no início da pandemia, e ele falou bem claro isso, que era para acontecer uma catástrofe muito mais séria e que esse vírus, de alguma maneira, veio para dar uma freada nesse ímpeto belicoso da humanidade. Como a gente não sabe de nada do que está acontecendo, tudo pode ser. Eu só estou passando mais ou menos aqui a minha opinião nesse sentido, tá? Então, muitas vezes a gente amaldiçoou a pandemia, que nós perdemos 2 anos da nossa vida, a gente não sabe o que era para acontecer e realmente o que aconteceu. O que nós temos que ter é gratidão, mesmo não entendendo, sempre imaginando que, de alguma forma, Jesus está no leme e que estava ruim, podia estar muito pior. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que ter hoje. Deixa eu ver aqui os comentários. Foi isso, né, Silvio? O Divaldo falou isso, né? Eu não tô maluco, não, né? Isso, Marcelo. A pandemia foi decretada em março de 2020. Só que quando a gente pega os dados de quando começaram a surgir os primeiros casos lá na China, foi em agosto. Então, muito provavelmente, o vírus começou a circular, acho que deve ter sido em julho. Eu fiz esse cálculo aqui. Pode ser um chute meu, né? Eu não sou referência para nada. Mas eu fiz mais ou menos uma correlação com esse final da data de limite, dito por Chico Xavier, desses 50 anos, que ia terminar em 2019, em julho de 2019, com o surgimento do vírus. Posso estar falando uma bobagem? Posso, com certeza. Mas que, de alguma forma, esse encontro aí no plano espiritual já aconteceu, e o Chico falou isso para o Geraldinho, falou, né? Um dia a gente vai ter noção realmente da verdade disso tudo. É isso mesmo, Tereza. Reduzimos o ritmo, pensamos no próximo. Como Eliane fala, Jesus sempre no leme. É isso mesmo. A gente fica às vezes irritado, fica chateado, perde a fé, mas temos que ter a certeza, Jesus sempre no leme. E por falar em Jesus, chegando a nossa hora do copo d'água, chegando a nossa hora da oração, para que possamos finalizar da melhor maneira possível, né? Porque é muito importante que a gente tenha esse momento de comunhão com o nosso mestre amado que é Jesus. E se ele está de olho em toda a humanidade, que dirá em cada um de nós, né? Então vamos ter a certeza de que Jesus faz parte de nossas vidas e que hoje ele virá até os nossos lares nos ajudar. Vamos fazer a nossa prece. Copo d'água, pessoal. Não esqueçam, hein?
Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar da nossa casa espírita, nosso celeiro de luz. Lembrar que Jesus é Ele quem comanda os nossos destinos. É Ele que nos ajuda a caminhar quando a nossa cruz parece pesada demais. E sim, é Ele que nos pega no colo quando não temos mais força, quando estamos realmente fatigados, necessitados desse amparo maior. E pensar em Jesus é pensar no amor, pensar nas relações humanas. Às vezes estamos sozinhos, amargurados, abandonados à própria sorte. Recordar de Jesus, nesse momento, aproximar as nossas vidas, a vida dele, é ter coragem de ir às ruas, oferecer também a nossa ajuda. Porque Jesus se encontra nessa relação humana, no amor e movimento, que de alguma forma chamamos de caridade. Por isso que os Espíritos nos dizem que fora da caridade não há salvação. Porque quando ajudamos alguém, estamos imediatamente entrando em sintonia com o Pai. Estamos sentindo o abraço de Jesus, aquecendo realmente os nossos propósitos. Então por que ficar parado? Sempre haverá alguém pior, em situação mais complicada, com uma dor mais profunda. Não significa que não estejamos sofrendo, que não tenhamos os nossos dramas, mas significa que podemos sim olhar um pouquinho para fora e estendermos as nossas mãos para aqueles que também necessitam. Jesus amado, ajuda-nos, Mestre, a entendermos que fora da caridade não há salvação e que só o Teu amor em movimento, será capaz realmente de salvar a cada um de nós mesmos. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja, Mestre. Pessoal, muito obrigado. Chegando ao final do nosso livro. E eu só tenho realmente o que agradecer por essas semanas, né? Por esses meses, estarmos aqui, de alguma forma, sempre reunidos, lendo, conversando, debatendo, aprendendo um pouquinho mais. Que tudo isso que a gente leu se transforme em combustível para a nossa transformação. Em combustível para colocarmos em prática esse amor que Jesus nos ensinou há 2000 anos e é tão importante para a mudança íntima, para as mudanças nas direções das nossas vidas. Obrigado sinceramente a todos vocês e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito boa noite, pessoal.